Se vocês estão, me digam aí. Então, 23 de dezembro, eu já com a equipe do Marco Rubio trabalhando contra, quem será? Vamos ver aqui o que a gente estava falando, nada mais, nada menos que... Ó, a equipe da OCDE, Ah, tá. Tá ali, ó. a equipe de anticorrupção da OCDE, e tudo no trabalho. Aí estão dizendo, quando o senador chegar no Brasil agora, depois das férias, ou sei lá o quê, ou fugiu, o quê? Tô de férias. Tô na Disney aqui, ó, Disney. Ó, tudo virado de ponta cabeça, espelhado, ao contrário. Aí vem essa questão interessante, né? Tô na Disney, né? É o símbolo máximo. Parece anos 80, quando dava na televisão, no início da tarde, o Clube do Mickey. Nossa, eu me lembro que eu tinha um sonho que a minha mãe me associasse ao Clube do Mickey, mas a gente não tinha dinheiro. Aí eu ficava vendo aquelas pessoas mostrando as carteirinhas do Clube do Mickey. Eu queria tanto participar do Clube do Mickey, anos 80, né? Ainda ali na transição, isso eu estou falando 83, 84, oficialmente ainda era ditadura militar, oficialmente. Mas era muito enfraquecido, era o processo de transição, recém tínhamos perdido a possibilidade de diretas já e tudo mais. Mas era ali o clube do Mickey, a Disney, né? O mundo encantado de magia, de cores e tudo mais. Aquilo ali era uma espécie, era a viagem do ano, a viagem do momento, né? Era ir à Disney, tá? Era ir à Disney, era a viagem, né? Assim como no século XIX, a viagem, né, no Brasil era ir à França, tá? No Brasil, a viagem dos sonhos no século XIX era ir para a França. Já na Europa, a viagem dos sonhos era ir para a China ou para o mundo árabe. Então, as viagens. No Brasil do século XX, o sonho era os Estados Unidos, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, né? E a Disney como um símbolo, como um signo. Isso passou, mas para os fascistas contemporâneos, porque não seria para os nossos fascistas de outrora, não, eles tinham uma pitada de um real patriotismo, mas daí é completamente diferente, né? Falar de Plínio Salgado e falar de Bolsonaro. Plínio Salgado era um intelectual, né, fascistoide, né, um intelectual que enamorava-se dos totalitarismos, mas era um intelectual com 60 obras publicadas, entre peças de teatro, romances, né, crônicas, críticas, poesias. O Bolsonaro não sabe escrever, né? Então eles não tinham isso. Agora, os nossos fascistas, eles têm a Disney como a identificação do seu grande sonho. Né? O seu grande sonho é ir à Disney, e não só ir à Disney, como dizer que o Alexandre de Moraes não vai à Disney. Né? Tem, aliás, um vídeo maravilhoso, né, do Ariano Suassuna, né, que ele diz que tinha uma mulher lá que dividia a humanidade em duas classes, aqueles que já tinham ido à Disney e aqueles que não tinham ido à Disney, né? Então, é impressionante, enfim. Tô na Disney. Quando chegar de férias, vai ser preso. Preso? Eu vou dar voz de prisão. Eu vou dar voz de prisão. E ele disse que vai dar voz de prisão, não só para o Alexandre de Moraes, como vai dar voz de prisão para todo mundo que insistir em recolher passaportes, porque é um descumprimento constitucional, porque ele é um senador da República e de tudo mais. É completamente desequilibrado. Completamente desequilibrado. Né? E é um senador da República que vai ter que explicar aí de onde é que saiu os 50 milhões, né? Algumas fontes dizem que foram bloqueados 50 milhões, outras fontes dizem que já havia sido bloqueado 50 milhões em 2024, né? Mas de qualquer forma, quem tem 50 milhões em 2024 não pode agora dizer que o que tem na sua conta são recursos para alimentação e que ele vai passar fome na Disney por causa dos bloqueios. E está tudo aí esclarecido de que ele não poderia se ausentar, mas ele insiste em dizer que sim. Parece ser um pouco sincero, parece ser um pouco transparente ao dizer que não fugiu e que voltará ao Brasil.
eu não acredito mais em ninguém dessa turma, absolutamente ninguém. Ele pode muito bem amanhã dizer que ele não vai voltar mais, porque ele não tem como voltar, porque ele se tornou um foragido, um perseguido, ele não vai se entregar, mas que ele está reunido com o Marco Rubio, e com o Marco Rubio ele vai invadir o Brasil, daqui a pouco fala em bomba atômica, como o Flávio Bolsonaro já falou também. Então, a gente está vivendo isso, uma tensão, um quadro de tensão, um esgarçamento do tecido social e político, sobretudo político brasileiro, que nos dá aí a necessidade de algumas renegociações de taxas, encontrar novos mercados, né? Mas também não dentro daquela velocidade de decisão que os bolsonaristas acharam que ia ter, que seria imediatamente recuar e dizer: Trump, a gente faz o que tu quiser. Não, o país é soberano e o país continuará sendo soberano. E aí, como recordar é viver, né? Eu vou trazer aqui algo que não é tão antigo assim, é da semana passada, né? Aliás, é dessa semana, que é o discurso do Pacheco, do Rodrigo Pacheco, no evento que ele esteve junto com o presidente Lula, né? O Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, né? Hoje, ao que tudo indica, o nome do presidente Lula para o estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais que é um problema, né? Tem se transformado num problema, tanto nas suas prefeituras, sobretudo na capital Belo Horizonte, quanto no governo do estado, com uma anta, não, uma anta fascista liberaloide no poder, que é o Romeu Zema, e também com os seus representantes ali, tendo no meio deles o Nicolas Ferreira. Então, Minas Gerais, que sempre é um poder de decisão muito grande das eleições, em especial a presidência da República, o Rodrigo Pacheco é um representante, então, um nome forte, a preferência do presidente Lula. E essa fala do Rodrigo Pacheco, neste evento que ele esteve junto com o Lula e com um grande escalão do governo, o Rodrigo Pacheco fala talvez muitas coisas que ele não se permitiu falar enquanto presidente do Senado. E dá uma porrada muito bem dada, e eu acho que vale muito a pena a gente rever. A democracia que alguns insistiram em negar, em combater e em evitar no nosso país. E agora, depois de tudo que aconteceu, com plano de golpe de Estado, com minuta de golpe de Estado, com depredação de prédios públicos, com cooptação da sociedade a partir desse conceito antidemocrático, pretendem anistia ampla, geral e restrita, como se o 8 de janeiro tivesse sido um passeio no parque. As instituições desse país funcionam, as instituições desse país reagem, as universidades, os movimentos sociais, o movimento sindical, os professores, os partidos políticos, todos nós temos compromisso com a democracia do paraíso, que foi sim vilipendiada e atacada nos anos de 2022 e de 2023, início de 2023 no nosso país. Isso precisa ser dito, porque todos nós precisamos resistir, presidente Lula, e enfrentar esse movimento que existe. Os mesmos que negaram a democracia, negaram a ciência na pandemia e negaram vacina ao povo brasileiro, e mais de 700 mil pessoas morreram. Os mesmos que negam a democracia, negam a importância das universidades públicas e dos institutos federais, e a resposta é uma educação estruturante. Os mesmos que negam a democracia hoje pretendem, repito, uma anistia plena, geral e restrita, que haverá de ser resistida por cada um de nós, homens públicos responsáveis. Por isso, meus caros amigos, eu tenho dito sempre que nunca foi tão importante nesse país os professores para poder formarem a nossa juventude, a nossa sociedade. Nunca foi tão importante nesse país os juízes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para aplicar lei e ordem àqueles que ultrajarem a democracia e o nosso Estado de Direito.